Prazer, me chamo Aissa Gardênia de Oliveira Nunes. Hoje tenho 39 anos. Sou mãe. Fui mãe aos 36. Engravidei com 35 e tive minha filha com 36. Minha história de vida é um pouco complexa. E eu tento colocar pra fora, já tentei por algumas vezes escrever, e aí eu rasgo tudo porque eu não consigo reviver uma dor desnecessariamente. Mas assim, as atuais circunstâncias me fazem reviver todas essas dores de uma forma mais segura do que seria se eu tivesse menos idade ou se eu não tivesse buscado ajuda profissional até atingir o pico das coisas que aconteceram nos últimos anos, nos últimos meses, pior ainda. Antes de eu nascer, eu já era rejeitada pela família de minha mãe. Meu avô colocou minha mãe pra fora de casa quando ela ainda estava grávida de mim. Quando eu nasci, com certeza minha mãe passou algumas dificuldades. Diz a minha avó que vendeu parte da herança dela para comprar coisas para o meu enxoval. Diz todo mundo que foi grande alegria, mas eu não consigo ver essa alegria, que ganhar sobrinho, que alegria, que nada. Eu era mais um peso. E assim eu fui crescendo, sendo um peso na vida das pessoas. Com 7 anos, eu sofri um abuso. Não chegou a ser um abuso sexual, mas um abuso físico, O meu vizinho, ele morava numa casa que eu já tinha morado, e aí ele comprou a casa eu morava de aluguel, próximo à casa de minha avó. Ele tinha 2 filhas, e aí da minha idade, assim, a gente ia brincar. Só que esse homem era extremamente violento, ele batia na mulher dele, e ele chegava bêbado em casa. Eles faziam bolsas, eles trabalhavam em casa, assim, eles se viravam, entendeu? E a casa deles só cheirava a cola de sapateiro. E era, assim, terrível. Às vezes tava com cheiro muito forte. E eu tenho um pouco de rinite, eu me atacava, assim, eu ficava brincando mais do lado de fora. Um dia choveu, foi num domingo, não me esqueço desse dia nunca. Tava eu e as filhas dele, e ele mostrou o pênis pra gente e ficou beijando na minha boca. Eu era criança, muito criança, tinha 7 anos. Eu via esse homem e meu coração disparava e eu saía correndo. As pessoas da minha família, elas resolviam tudo na agressividade. Meu pai me batia muito. Cheguei a apanhar de mangueira de bujão. Coisas muito difíceis de lembrar. Muito dolorosas também. Um ano depois que minha mãe morreu, eu tinha 8 anos. Eu pegava todas as cartas pra ler. Tudo eu pegava pra ler.
tinha uma caixa, né, no guarda-roupa de minha avó, e quando ela descia as coisas para limpar o guarda-roupa dela para fazer faxina, eu pegava as cartas e eu lia cartas do meu avô ameaçando ela de cortar a orelha, várias coisas. Ele ameaçava ela muito. E eu achei dentro da Bíblia de minha mãe uma carta que ela fez para nós, os filhos. Quando ela morreu, eu não sabia muito bem o motivo, né? Sempre sua mãe estava doente e morreu. Um ano depois da morte de minha mãe, meu pai casou novamente. Ele não dava as coisas direito pra gente, não. A gente ficava mais na casa de minha avó. E era um sacrifício para meu pai dar alguma coisa pra gente. Meu pai tinha dinheiro pra tudo, pra sair com mulher, pra beber, mas pra dar pra gente assim, ele não tinha. As prioridades do meu pai sempre foram qualquer outra, a não ser a vida dele mesmo, o futuro dele. Então eu não cresci num lar onde eu via pessoas lutando, batalhando pro futuro, não. Eu vi pessoas saindo de casa e tentando se dar bem na vida da forma deles, né? Quando eu comecei a me entender por gente, Luzia, né, que é a vilã da história toda, ela já não morava mais na cidade. Ela tinha ido morar fora desde a época que minha mãe me teve e meu pai levou a gente para morar em Catu. E meu pai levou ela também para trabalhar. E aí de lá ela se virou. Deus sabe como, mas ela se virou. E ela casou. E ela traía muito o marido dela batia muito nela. E algumas vezes, depois que minha mãe morreu, eu ia passar algumas férias na casa de Luzia e eu via ela apanhando horrores. E ela já tentou se jogar da janela. Era um terrorismo mesmo que ela vivia. E na casa de minha avó, aqui em Serrinha, era sempre a mesma coisa, não mudava nada. Eu tinha que esperar as pessoas descartarem as roupas para poder eu ter uma roupa. Quando eu pedi a roupa para o meu pai, ele ia comprar, mas era muito difícil, assim, muito difícil mesmo. Uma roupa nova, uma roupa que era só minha, que não tinha sido de ninguém, muito difícil. E eu que saía para escolher, para mim e para os meus irmãos. Essa mulher que meu pai casou um ano depois, ela tinha um relógio muito bonito, chamou minha atenção. Eu era criança e eu peguei o tal do relógio. As coisas na minha casa também, as minhas coisas, né, coisas que eu tinha, acabavam sumindo misteriosamente. Sem falar que eu me recordo muito vagamente, me lembro muito pouco, mas eu tenho uma tia, que ela era adolescente. E ela me puxava pro banheiro e mandava eu ficar chupando o peito dela. E eu tinha um pouquinho de asco dessa tia, tinha um nojinho dela. E ela, à medida que ela foi crescendo, ela foi me odiando, ela me odiava real.
Ela fazia minha irmã brigar comigo, ficar me pirraçando. Eu era pirraçada o tempo todo. Aliás, as pessoas de lá era muito desse negócio de pirraça. E aí, quando esse relógio sumiu, eu fui perseguida na rua pelos meus primos. E eles diziam, eles ficavam gritando na rua: a polícia pega, a polícia pega. E eu correndo. Não era uma nem duas vezes que eu fugi da casa de minha avó, me escondia. Eu ia direto para casa de Dona Jaci ou para casa de Tia Leda ou para casa de Vovó Helena. E quando chegava a gente lá: isso tá aí, eu falava: vovó, por favor, diga que eu não tô. Aí a vovó fala: tá. A vovó sempre falava: tá. Tá bom, tá certo, é porque ela saiu de lá, não sei o que, não sei o que ela disse aqui, não sei o que. Minha avó sempre falava comigo, contava histórias, né? E me ensinava as coisas, me ensinava a cozinhar, sentava, me ensinava a fazer crochê, ponto de cruz. Minha avó sempre me ensinou, assim, coisas que eu trouxe para o resto da minha vida, né? É, eu nunca sentei para ninguém me ensinar nada na casa de minha avó. Era sempre criticar. Tinha que lavar prato, tinha que fazer as coisas e se não lavasse, tomava surra. Eu tinha piolho, tinha pegado piolho e por conta não era do piolho em si, mas por tratamento mesmo. Depois dessa história do relógio e de outras coisas também, cortaram meu cabelo, que meu cabelo era enorme, cortaram meu cabelo igual o cabelo de homem. E eu tava já acho com uns 10, 11 anos. 11 anos. Me bateram. Um dia me deram uma surra na casa de minha avó, porque eu não tinha arrumado minhas roupas. Minhas roupas ficavam numa caixa de papelão, num quartinho que eles mesmos chamavam de cafua. Aí eu fui para casa de meu pai e eu disse que ia dormir lá. Esse dia meu pai estava bêbado e acabou fazendo o que o outro homem, que não era meu pai, que era pai das minhas amigas, tinha feito. Me mostrou pênis, essas coisas, né? Mas enfim. Fora isso, meu pai me batia muito, muito. Meu pai era pouco de conversar, ele aparecia quando era para brigar. E nisso eu fui crescendo. Eu acho que eu não era uma criança normal, não era uma pessoa normal, porque eu trazia, né, essa carga toda de vida. E quando eu tinha 17 anos, eu comecei a namorar. Eu estava no último ano da escola com um menino que era da Marinha. E ele chegava lindo, todo de branco, marinheiro e tal. E eu estava muito feliz, muito apaixonada. E a gente falava em futuro. Falava muito isso. Só que aí começou os primeiros danos, boatos, dizendo que meu pai já tinha me dado uma surra porque eu estava namorando escondido na linha de trem. Isso nunca aconteceu. Eu tô gravando esse vídeo, provavelmente meu pai vai ver e ele sabe que isso nunca aconteceu. Namorar escondido, eu nunca namorei escondido. E meu primeiro beijo foi com 17 anos. Eu tinha minha vida, né? Eu achava sempre que ia dar pra mim tudo certo. Eu estudava no colégio comercial, acho que era a única filha que meu pai colocou no colégio particular. E eu fazia, porque tinha
a questão de fazer magistério ou contabilidade, e científico na época não era ensino médio. Eu optei por científico porque eu queria fazer faculdade. E meu sonho na época era fazer faculdade de engenharia. Eu não sabia porquê, mas eu queria fazer engenharia de ambientes, engenharia ambiental, e eu queria muito trabalhar com a questão do meio ambiente, tudo. Eu sempre gostei muito do meio ambiente, de planta, eu sempre gostei muito. Eu sempre fui muito disso. E aí eu quis fazer e fiz. Aí era bem perseguida, meus colegas não podiam, quando era trabalho de equipe, que eu falava, dessa vez vai ser na minha casa. A gente não tinha o que oferecer aos meus colegas. Eu fazia um suco de nada, fazia uns pastéis de nada para poder oferecer para os meus colegas. A casa de minha avó sempre muito bagunçada, um ambiente muito, muito, muito sujo.